em violência no trabalho. A que tipo de violência a senhora se reporta? Então, estamos falando da violência moral, da violência psicológica, que se trata, né, de humilhações, constrangimentos, situações de desrespeito, que o trabalhador, então, é exposto, é submetido no espaço de trabalho. Quer que eu fale mais? Pode. Então, existem vários tipos de violência. A violência que vai, digamos assim, ter como causa final o assédio moral. Então, o assédio moral é um tipo de violência, que é um tipo mais radical de violência, que envolve o comprometimento dessa dignidade, né, fere a dignidade do trabalhador, e essa situação repetida, constante, deliberada, de constrangimentos e de humilhação que ele passa, geralmente pelos chefes, mas também pode ser pelos colegas. E aí é o que nós chamamos de violência psicológica ou violência moral. Existe também o assédio sexual, que geralmente também pode existir no espaço de trabalho, que é quando você tenta conseguir ameaça, né, o trabalhador para que ele possa, a partir de favores, né, sexuais, conseguir cargos, ou conseguir promoções, ou conseguir, enfim, ter ali garantido o seu lugar, o seu espaço. Também pode existir esse tipo de violência, geralmente contra mulheres, mas também homens têm sofrido. Também pode ser vertical e horizontal, ou seja, entre colegas e na hierarquia. Mas quando a gente fala em violência no trabalho, nós estamos falando dessa violência psicológica, social, que é essa situação de humilhação, de constrangimento, de agressão, de desrespeito frequente, deliberada, pela qual o trabalhador passa e ele é submetido a isso, ferindo mesmo a sua dignidade, a sua moral, o que gera nele contamina e fragiliza sua autoimagem, sua segurança, sua autoconfiança. Ele passa a se sentir uma pessoa desqualificada, incompetente, inútil, uma autoimagem bastante denegrida, e aí se é acometido por várias doenças, como fobia, síndrome do pânico, estresse pós-traumático. Então ele fica sem querer mais sair de casa, sem querer mais entrar em contato com o público, com nenhuma situação social onde ele relembre a humilhação e o constrangimento que ele passou. Então, geralmente, essa violência pode começar com agressão, uma discriminação por qualquer razão social, e depois ela se transforma numa prática de assédio moral, que é mais frequente e mais deliberada. Geralmente envolve muitas relações de poder, se estabelece dentro de uma rede social perversa, onde a vítima e o agressor um pode ser agressor em um determinado momento, depois ele ser vítima e vice-versa. Não existe assim um perfil específico, esse perfil é agressor, esse perfil. O que existe é uma legitimação ali na cultura organizacional, nos modos de gestão, que faz com que a pessoa assuma essa postura de ser o agressor, ou que se submeta a ser vítima quando ela não pode reagir. E geralmente essa violência psicológica e social também se relaciona ao silêncio dos colegas, que testemunham, que vê essa situação de humilhação pela qual o colega está passando, a respeito, que não denuncia, que não fala, porque também tem medo que aconteça com ele mesmo, ou medo de ser punido por Professora, de que forma a violência no trabalho ela contribui para banalizar e perpetuar as desigualdades sociais? Isso, porque aí a violência no trabalho, quando ela hoje, né, tem ocorrido no trabalho de uma forma, tem sido, né, bastante banalizada, como por exemplo, tem que ser assim mesmo, sempre foi assim, as pessoas só trabalham, né, realmente com a base, né, de controle, a base de chicote, se não gritar não vai. Então essa é a banalização. À medida que existe essa banalização, dessa forma agressiva, desrespeitosa ou discriminatória de tratar os outros,
isso amplia essa exclusão social, porque muitas vezes essa violência pode ocorrer quando a pessoa tem uma ideia boa, é muito competente em função da competição, mas pode ser também um assédio ou uma violência em relação à raça, em relação à escolha, à orientação sexual ou orientação religiosa, e a pessoa pode passar uma discriminação inicialmente, né? Inicialmente por uma questão ligada a essas inicialmente uma questão ligada a essa situação, mas depois então leva para lá o coisa. Depois essa situação de como eu falava, né, de orientação. Tira o coisa e bota para lá, Marcos, no outro, né? Isso. Então, essa situação de violência pode servir para banalizar e amplificar ou aprofundar as exclusões sociais. Por exemplo, às vezes a violência vai acontecer contra alguém que não faz parte daquele grupo, ou por orientação sexual ou religiosa, ou por outro tipo de valores ou crenças, ou por raça, enfim, ou escolaridade, qualificação. Então, uma coisa que já é, digamos assim, alguém que já sofre de um preconceito, de uma exclusão social, pode no trabalho ser vítima dessa violência em função dessa sua condição social. E quando se banaliza essas injustiças, essa falta de respeito, se acha que tem que se gerenciar através da força, tem que se gerenciar de forma dura e autoritária e com formas de gestão, né, muito baseadas no controle excessivo, então já se banaliza a violência, porque toda agressão que for praticada, toda discriminação, todo desrespeito vai dizer, não, mas isso é natural, tem que fazer a gestão assim mesmo, se não fizer o trabalhador não trabalha, é preguiçoso, é vagabundo, então tem que ser na base do chicote. Então isso, quando se banaliza esse contexto, nada é feito para mudar aquela situação. E aí aquela violência, ela é, digamos assim, legitimada, e muitas vezes pessoas que já sofrem de uma discriminação social ou estão excluídas, num ambiente onde essa violência é banalizada, elas podem ser facilmente vítimas ou ampliar mais ainda essa exclusão social. A senhora tem um trabalho em conjunto com o pessoal do Sindicato dos Bancários de Brasília, não é isso? Isso. Eu queria que a senhora traçasse um paralelo entre o que a senhora está colocando aqui e a atividade bancária especificamente. Então, o banco hoje, nos últimos 10 anos, depois da reestruturação produtiva, a situação dos bancários ficou bastante delicada, né? Vulnerável. Então hoje você tem um excesso de cobrança de metas inatingíveis, muita pressão, uma gestão realmente baseada nesses princípios e muito controle. Já é um trabalho naturalmente difícil, porque envolve o medo do erro, o risco de errar. Então, nesse sentido, já é um trabalho estressante para uma parte do trabalho diretamente, né, com o produto mesmo do banco. E, além desse estresse, que já faz parte da natureza da tarefa, a pressão em termos da gestão tem aumentado muito. Isso aumentou muito agora depois da reestruturação produtiva, e nesses últimos 10 anos tem se intensificado. Então, o que a gente vê é situações de violência, como eu falava, naturalizadas, banalizadas, agências onde você tem muitas vezes tem dados de pesquisa sobre isso. A gente tem uma escuta, um grupo lá no sindicato que nós desenvolvemos uma experiência em clínica do trabalho, que a gente escuta trabalhadores em sofrimento, vítimas de assédio, trabalhadores em depressão, tentativas de suicídio têm surgido pelo menos nos últimos 3 meses, uns 3 ou 4 casos nesse trabalho que a gente está fazendo, em função de toda essa pressão para produzir, e é uma pressão que sob controle e com uma gestão bastante autoritária, bastante dura, digamos assim, muitas vezes desrespeitosa. Então, eu penso que esse modelo de metas, como ele está estabelecido, esse modelo produtivista e a necessidade absolutamente exagerada e perversa de acumulação mesmo do capital, que os bancos hoje representam praticamente, né, são os representantes mais
digamos assim, legítimos, né, dessa acumulação de capital, porque produz dinheiro, vende dinheiro, então é o acumular pelo acumular, é quase que sem sentido, porque essa é a meta. Isso tem trazido como consequência lá na agência, lá na ponta, uma forma de gestão bastante nefasta, né, desumana, e que tem gerado inclusive problemas de tentativa de suicídio em função de tantos desrespeitos e de tantas humilhações, de tantos constrangimentos, porque hoje o trabalhador bancário ele é muitas vezes constrangido até diante dos colegas, diante dos chefes, ele não consegue bater as metas. Como as metas são inatingíveis, nem sempre ele consegue. E aí ele vai entrando nesse processo, né, de nunca conseguir atender o que é demandado. E isso é uma grande violência, porque você já se exige que você seja praticamente desumano, um super-herói, um robô, uma máquina, e você não é, então isso já é uma grande violência, mas passa a se comportar como se fosse, e isso não é verdadeiro, porque não é mesmo, então começa a adoecer e passar por uma série de problemas. E além de um outro problema hoje nos bancários que tem acometido, que foi uma temática que eu falei no seminário da Contraf, que é a violência urbana, que tem gerado assalto, o estresse pós-traumático, a síndrome de pânico, que são as pessoas que são assaltadas, sequestradas nas agências, que estão em lugares que a gente não, né, que estão expostos a um risco, que além de ter a violência da gestão, a violência moral em função dessas metas que nunca conseguem ser alcançadas, ele ainda passa pela violência urbana. Então realmente esse tema ele é bastante, infelizmente, né, próximo mesmo dessa categoria. Teria um caminho para que a gente sanasse esses problemas? Seria necessário para a gente evitar, pelo menos minorar. Eu acho que o caminho é esse que já vem sendo trilhado. Tem 10 anos que eu estou nesse trabalho no Sindicato dos Bancários. Eu acho que alguns avanços em termos de negociação coletiva de pauta já foi conseguido. É difícil, é uma luta grande, mas eu penso que o sindicato tem um papel fundamental digamos, em encaminhar essas questões para as pautas de negociação, sentar com a FEBRABAN e tentar negociar. Esse é um caminho mais político, mais macro, e que eu acho que aos poucos a gente tem conseguido algumas conquistas, e eu acho que a universidade pode contribuir muito com dados de pesquisa, que é isso que a gente tem feito, é fomentar o sindicato com pesquisas, com dados, para que eles possam então ter mais argumento para essas pautas de negociação. Esse é um caminho. O outro caminho é o que também o sindicato faz, que é abrir esses espaços, esses serviços, que são serviços um pouco assistenciais, mas que também são preventivos e que ajudam nessa pesquisa, abrindo espaço no sindicato para que os trabalhadores possam ir lá falar do seu sofrimento, do que eles estão vivenciando. Um outro caminho é a preparação dos delegados sindicais, a formação, a capacitação, a qualificação, para que eles possam ter uma atuação preventiva dentro das empresas, junto aos gestores, junto aos profissionais de recursos humanos, junto aos profissionais de saúde. Então os delegados têm um papel fundamental, porque eles estão lá, eles estão no ambiente de trabalho, e são eles que têm que fazer essa orientação, fazer essa supervisão, fiscalizar, não com o espírito de derrubar ou de tirar dos cargos, mas com espírito preventivo mesmo, porque essa é a função, para melhorar